Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Marcela, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde. Bom, Vera, nós temos aqui as manifestações de ontem, com a participação do governador Tarcísio, tivemos reação de ministros, temos agora a expectativa do julgamento para essa semana. Então, começando pelo começo, o Tarcísio disse o seguinte, que ninguém aguenta mais a tirania do Moraes sendo o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele foi pro pau, né? Foi pro pau, causou bastante estranhamento entre os ministros, Sardenberg, esse tom dele bastante... Ministros do Supremo, né? Ministros do Supremo, esse tom dele bastante agressivo, que não era o usual dele há alguns meses, há algumas semanas ele já vem paulatinamente elevando a adjetivação, subindo também o tom em termos de agressividade no modo como fala, fez isso em algumas outras posições recentes. Na semana passada assumiu a frente de uma articulação em prol da anistia, fazendo reuniões, indo a Brasília mais de uma vez para participar desses encontros com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Então ele realmente... no que eu ouvi de um ministro, ele rasgou a fantasia. Foi assim que o ministro disse. O Tarcísio rasgou a fantasia e expôs que é, pelo menos, pré-candidato à presidência da República. Pelo menos ele está fazendo aqueles rituais iniciais para estar no jogo, para ser indicado pelo Bolsonaro como seu candidato. Um outro interlocutor frequente do governador me disse o seguinte, olha, ele entendeu que ou era isso ou era ruptura com a família Bolsonaro, que eles não aceitariam menos do que isso, menos do que a participação na questão da anistia, o compromisso de indultar e anistiar caso seja eleito, e também manifestações em prol, aliás, contra os ministros do Supremo, explícitas e públicas. Então ele comprou o pacote completo, pacote premium do bolsonarismo, e agora haverá consequências, né, em termos de imagem, em termos de desgaste na relação com esses mesmos ministros com os quais ele precisa ter uma relação, sendo governador de São Paulo. Não dá para imaginar que o governador de São Paulo não tenha uma ponte com o Supremo Tribunal Federal, e uma das coisas pelas quais ele prezava até pouquíssimas semanas atrás era justamente ter esse acesso, era justamente ser alguém que podia atuar, inclusive como um interlocutor do Supremo Tribunal Federal junto à direita brasileira. Ele teve reuniões recentes com o ministro Gilmar, ele e o ministro Alexandre de Moraes tinham uma relação pessoal boa, inclusive várias vezes conversaram e trocaram impressões, e agora o que a gente vê é caminhar para um rompimento nessa relação. A maneira como ele se referiu ao Supremo e ao ministro foram muito agressivas e não deixaram muita porta para algum tipo de composição. E é estranho porque, como você bem disse, né, Vera, o próprio Tarcísio chamou para si, num certo período, essa movimentação de ter um bom caminho, uma boa conversa com o Supremo Tribunal Federal, principalmente para tentar apaziguar os ânimos entre o Supremo e a ala bolsonarista mais extrema, né? Nos últimos tempos, não só recentemente, mas até nos últimos anos, durante até campanha eleitoral, enfim, ele teve esse posicionamento, e agora chegar com essa mudança de tom tão brusca chama atenção. Se é uma estratégia ou não, bom, com certeza é uma estratégia. Agora, se vai dar certo ou não, a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Uma estratégia muito arriscada, porque ele fez isso no momento em que vinha sendo muito atacado pelo filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. E fez isso justamente para tentar escapar de um veto do Eduardo Bolsonaro ao seu nome
e a demonstração de e fazer uma demonstração de lealdade ao Bolsonaro. Só que, como a gente já viu, na família Bolsonaro, tem primeiro a família, em segundo a família, em terceiro a família, em quarto talvez sobre para alguém que não seja da família. Então, mesmo com tudo isso, mesmo adotando um tom que não é aquele pelo qual ele ficou conhecido, ele corre o risco de, a qualquer momento, sofrer um tipo de veto por parte do Eduardo. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro acha que ele está fazendo tudo isso, indo para o sacrifício em nome do pai, e que, portanto, o candidato, se não for o pai, deveria ser ele. Ele, Eduardo. Ele, Eduardo Bolsonaro, não qualquer outro. Tanto que numa entrevista recente à revista Piauí, que, aliás, eu recomendo que todo mundo leia, que acompanhou o dia a dia do Eduardo Bolsonaro, com gastos bastante vultosos ali nos Estados Unidos, e conversou com ele em várias oportunidades, ele faz várias críticas também a Michele Bolsonaro, que é o outro nome colocado para ser a substituta do Jair Bolsonaro na chapa. Ou seja, para ele só interessa se for ele, caso não seja o pai. Então, o Tarcísio pode fazer tudo isso e não levar nada no final. Ainda mais porque os ministros reagiram e disseram, inclusive em postagens nas redes sociais, como fez o ministro Gilmar Mendes, que crimes contra o Estado Democrático de Direito não são passíveis de qualquer tipo de perdão. Ou seja, mesmo que passe a anistia, ela deverá cair no Supremo. E aí você faz todo esse desgaste, deixa de parecer bolsonarista moderado, que eu sempre disse que é uma expressão que não existe. Ou você é bolsonarista ou você é moderado, as duas coisas não existem. Existe direita moderada, mas bolsonarismo moderado é tipo jacaré com cobra d'água, não existe. E ele queria se mostrar esse bolsonarista moderado e agora entendeu isso da pior maneira, sendo cobrado, e foi se transmutou num bolsonarista mesmo, sem nenhuma tentativa de se mostrar moderado. Tá certo. Vera, amanhã volta o julgamento. Vera, temos, assuntos ainda em andamento ao longo dessa semana. Nos vemos amanhã. Isso, semana inteira de julgamento, com sessões extras e tudo. Isso. Vera Magalhães, até mais, até logo mais no Ponto Final. Até já, ótimo jornal para vocês. Valeu, até.